Bem-vindo ao podcast 1844. Apresentação: Washington Araújo. O podcast 1844 tem uma grande satisfação, e é a de poder entrevistar o conceituado médico Dr. Rafael Butta. Ele, que é graduado em Medicina pela Universidade de Brasília, possui também mestrado em Ciências Médicas pela mesma UNB. A Associação Médica Brasileira concedeu ao Dr. Rafael Butta o título de especialista em urologia. Ele é membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia e da Associação Americana de Urologia. Dr. Rafael atuou como observador em cirurgia robótica na Clinique Saint-Augustin, em Bordeaux, na França, e recebeu, muito recentemente, no ano de 2020, certificação em cirurgia robótica pelo Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Muito bem-vindo, Dr. Rafael Butta. Uma alegria tê-lo aqui conosco no podcast 1844. Vamos começar pelo início. Como é que surgiu o desejo de cursar medicina? Bom dia, Washington. Para mim é um prazer, foi uma honra ter recebido esse convite para participar do podcast 1844 e a gente poder conversar, compartilhar um pouco minha experiência na área da saúde, sobre a ciência, sobre a urologia. É uma honra estar aqui com você hoje. Bom, Washington, eu entrei na faculdade de medicina em 2002. Mas essa não foi a primeira faculdade que eu comecei, Eu sempre gostei muito da área de biologia, da vida, de animais, de planta. E quando eu terminei o segundo grau, eu acabei fazendo vestibular, que na época era o PAS, o Programa de Avaliação Seriada, e ingressei na Universidade de Brasília no curso de agronomia. Era uma área que eu gostava bastante. Mas eu sempre, como eu gostava muito de biologia, de saúde, apesar de me interessar pela área de agronomia, não era o que eu queria, de fato, seguir a minha trajetória profissional. Então eu tranquei o curso. Eu lembro que foi na época que teve uma greve longa, em 2001, e eu tranquei o curso e fui estudar, fui fazer cursinho, e no meio de 2002, agosto de 2002, eu entrei na faculdade de medicina. Cursei medicina entre 2002 e 2008. No final da faculdade, eu fui fazer um estágio em medicina tropical, no Pará, em Santarém. E esse estágio foi muito marcante para a minha vida. Foi um período, uma experiência muito interessante, lá em Santarém. Eu passei 2 meses cuidando da população lá, tanto a população da cidade quanto a população ribeirinha, e me interessei muito pela área da infectologia. Saí de lá com a cabeça, eu vou ser infectologista, vou cuidar de doenças tropicais. Quando eu retornei, no final do curso de medicina, comecei o internato, que é a parte do curso que a gente fica mais dentro do hospital, tem um contato mais próximo com o paciente, e o primeiro rodízio do internato foi na área cirúrgica. E eu conversava com os residentes de cirurgia que eu ia fazer infecto, o pessoal falava assim, não, você não vai fazer infecto não, você é cirurgião, a gente consegue ver em você o brilho no olho na hora de operar, de fazer um procedimento. Eu ficava no hospital até altas horas da noite, quando não era meu turno eu estava lá para poder entrar em cirurgia, e descobri que a cirurgia era a minha área, era o que eu gostava de fazer, era o que me dava prazer. Então eu entrei, fiz a prova e comecei a residência de cirurgia geral no Hospital Universitário de Brasília. Fiz a residência de cirurgia geral entre 2010 e 2011, são 2 anos de cirurgia. E ao final da cirurgia geral, eu procurei fazer urologia. Por que urologia? Eu gosto muito de operar. Operar é uma coisa que é um serviço, um trabalho manual que a gente faz. Isso acaba deixando a gente, a cabeça fica longe de todos os problemas, a gente fica focado ali naquele momento, de operar. A gente nem vê o tempo passar, não sente fome, não sente sede. É muito bom operar. Só que eu também gosto do contato com o paciente, de sentar, conversar, trocar ideias.
E a urologia, ela tem um campo muito amplo, né? Tem procedimentos cirúrgicos, pequenos procedimentos, grandes procedimentos, só que também tem a área clínica. A gente tem um consultório, senta no consultório, conversa, chega ao diagnóstico, e isso para mim me atraiu muito, né? Então eu resolvi fazer urologia e me encontrei aqui nessa especialidade. Eu fiz a residência de urologia no Hospital das Forças Armadas. Eu entrei no ano de 2013 e fiz até saí em 2016. E em 2016 eu comecei minha trajetória como urologista. Onde você estudou? Fez residência em que lugares? Em que hospitais? Nos conte um pouquinho também sobre os seus longos anos de estudos em universidade. E também, assim de quebra, nos fale como é que você avalia a qualidade do ensino da medicina no Brasil. Um fato que foi muito importante na minha formação durante a faculdade de medicina foi poder participar de projetos de pesquisa, tanto de iniciação científica quanto de pesquisa básica, né? Eu fiz alguns projetos de iniciação científica junto à área de saúde pública, né, pesquisando vacina da gripe em idosos e o desfecho dessa vacinação, quanto pesquisa básica, pesquisa experimental com animais. A gente fazia pesquisa de doenças hematológicas em crianças e doenças intestinais, né, que são alguns problemas que a cirurgia pediátrica enfrenta. A gente buscava essas respostas operando camundongos e ratinhos. Então a gente chegava a operar camundongos recém-nascidos, com 1 semana de vida, então bem pequenininhos. Isso foi muito importante para mim, tanto para o desenvolvimento da técnica cirúrgica. O que é técnica cirúrgica? É saber segurar uma pinça, saber dar um ponto, saber dissecar um tecido. Isso é técnica cirúrgica, isso foi importante para esse desenvolvimento. E também para o desenvolvimento da pesquisa científica em si, saber ler um artigo, interpretar um artigo, saber desenvolver um projeto de pesquisa, né? Isso culminou com minha formação e posteriormente com a pós-graduação, né? Tanto a residência quanto o mestrado. Com relação ao ensino médico no Brasil, vejo que ainda existem faculdades muito boas, né? Que formam muito bem os estudantes, mas infelizmente houve uma disseminação de faculdades com ensino de qualidade ruim, né? Faculdades que os professores têm baixa qualificação, que os laboratórios são ruins e que não tem um hospital qualificado para esses estudantes aprenderem. Quer dizer, a medicina não é uma área de conhecimento que a gente senta, lê o livro e obtém todo aquele conhecimento. A gente precisa do contato com o paciente, do contato com o doente. Isso é muito importante para a formação do médico. E se não tiver um hospital-escola, um hospital que a gente consiga sentar junto do doente, conversar com o doente, examinar o doente, né, participar de uma cirurgia, analisar um exame junto do radiologista, se a gente não tiver isso, o estudante não tiver isso, o ensino fica falho. Nós todos sabemos que a Faculdade de Medicina é a graduação mais cara no Brasil. Seus preços variam de R$ 5.000 a mais de R$ 12.000 mensais. Quais os motivos, a seu ver, de ser a medicina um curso com mensalidades tão caras? Infelizmente, a gente vê hoje, né, várias faculdades abertas aí país afora, cobrando um absurdo de mensalidade, sem oferecer essa estrutura para os estudantes. O ensino é caro, né? A gente precisa de laboratório, precisa de professores qualificados, o laboratório tem insumos caros, né? Então por que o custo da mensalidade é tão alto? Porque a gente precisa de toda uma estrutura para bancar o conhecimento, né? Que estrutura é essa? A gente precisa de professores bem formados, né? Professores com mestrado, com doutorado. A gente precisa de laboratórios, né? Um laboratório básico, né? Um laboratório de fisiologia para o estudante aprender como é que funciona o sistema cardiovascular, quais são as respostas do pulmão a diversos estímulos.
laboratórios mais elaborados, né? Laboratórios de anatomia, né? Que precisa de, hoje em dia, não se usa tanto mais o cadáver quanto usava antigamente, mas precisa de uma tecnologia de realidade aumentada para a gente aprender anatomia, aprender as estruturas, né, musculares, os órgãos digestivos e todo o restante. E a gente precisa de um hospital, né, com médicos capacitados, um hospital com variedade de clínicas, né, de especialidades, em que o estudante vai encontrar ali o subsídio para poder ter sua formação. Né? Repito, a medicina não é uma área teórica. A gente não senta, lê um livro de fisiologia, um livro de semiologia e sai dali um médico formado. A gente precisa do contato com o paciente, precisa conversar, precisa colocar a mão. Essa estrutura toda é cara, né? Por isso o valor da mensalidade, que acaba saindo caro, né? A mensalidade numa universidade pública, né? O custo do aluno também é alto, né? Não é só porque a faculdade privada ela visa o lucro que ela tem um custo elevado, né? Mas a gente vai pensar que o custo para poder ter uma estrutura adequada é elevado. Como você analisa o mercado de trabalho para os médicos no Brasil? A remuneração na saúde pública para o médico é adequada? Ou ainda é muito comum vermos um médico ter que se virar nos 30 segundos e dar atendimentos e plantões em diversos hospitais, tudo isso para poder compor a sua remuneração mensal? O mercado de trabalho médico no país, com relação à rede pública, a remuneração é muito ruim. Não há investimento do poder público em contratar profissionais de boa qualidade. Isso a gente vê na área médica, assim como vê na área de educação. A gente não consegue ver um professor, tanto das áreas básicas quanto de graduação e pós-graduação, ser bem remunerado no país. Isso também está acontecendo com a área de saúde. Hoje em dia, o exemplo que eu tenho é o mercado aqui em Brasília, o salário do médico da rede pública está ficando cada vez mais e mais defasado com relação à área privada. E isso faz com que o médico, mesmo que ele seja muito bem qualificado, ele não queira ficar mais no serviço público, né? Porque isso não remunera muito bem. E por mais que o médico tenha paixão em trabalhar na área pública, isso acaba ficando muito desinteressante para ele. Por isso a gente vê essa queda da qualidade dos médicos no serviço público, por conta da falta de remuneração. É usado um termo, inclusive, um pouco pejorativo, de que os médicos são mercenários, querem só ganhar dinheiro. Mas eu vejo de outro modo, eu vejo que o médico tem contas a pagar, tem uma família a manter, né? Tem um aluguel para pagar, conta de luz, conta de água, e se ele recebe uma remuneração X no serviço público, que isso começa a ficar defasado frente aos custos de vida que esse cidadão tem, e ele vê uma oportunidade na rede privada melhor, né? A tendência é que ele migre para aquilo que seja melhor para ele. De ensino, né? Ensino médico, ainda tem alguns médicos que são apaixonados pela área do ensino. Eu me considero um deles, né? Eu estou na universidade pública, né? Como preceptor dos residentes. Então, assim, a gente consegue manter isso ainda, mas por conta de paixão, porque quando a gente coloca na ponta do lápis, a gente vê que não, isso aqui como se fosse eu sou um amador disso, né? Então é uma coisa que eu faço porque eu gosto, não porque me remunera bem. Na área privada, o mercado também, eu vejo que as próximas décadas não vão ser muito boas para os estudantes que estão saindo da faculdade, estudantes de medicina. Com a chegada das grandes redes aqui no país e o aumento da oferta de mão de obra médica, a tendência é que, com o passar do tempo, a remuneração médica caia cada vez mais. Isso vai ficar cada vez mais desinteressante, né, para os novos formandos. Nos 2 últimos anos, 2020 e 2021,
E agora, já avançando pelo primeiro semestre de 2022, nós vimos que a humanidade continua ainda às voltas com os males do novo coronavírus, o Covid-19. Nesses mais de 30 meses, os profissionais de saúde, cientistas, os pesquisadores médicos, os enfermeiros, os técnicos, os auxiliares de enfermagem, todos eles passaram a receber por parte da sociedade o reconhecimento profissional e humano que há muito tempo lhes é devido. A pandemia, ela lançou luz ao trabalho das equipes de saúde, mas nem sobre todo mundo, né? Os médicos foram mais reconhecidos, os pesquisadores que trabalham com o desenvolvimento da vacina foram mais reconhecidos, mas quem está ali na linha de frente, né, os soldados que a gente fala, né, da área da saúde, que estão no dia a dia, na lida diária com o doente, no contato direto com o doente, quem são os enfermeiros e os técnicos de enfermagem, tiveram pouco reconhecimento, continuam a ter jornadas de trabalho extenuantes. Eles geralmente trabalham 12 horas por 36 e normalmente tem 2 empregos, né? Então eles trabalham todo dia 12 horas seguidas, sem direito à folga. Na jornada de trabalho deles, tiram 1 hora de almoço, tem poucas horas de descanso e são muito mal remunerados por isso. Então eu discordo dessa visão de que a pandemia tenha aumentado o reconhecimento dos profissionais de saúde. Eu acho que isso pouco mudou. Os médicos tiveram alguns flashes a mais, né? Muitos apareceram na mídia, né? Falando sobre isso, essa ou aquela vacina, né? Falando sobre os cuidados que a gente tem que ter com o coronavírus, mas para a grande massa de trabalhadores da saúde, não vejo que isso tenha mudado, né? Essa depreciação do profissional de saúde vem há muito tempo. Eu falo como médico, mas o médico sofre com isso, mas sofre pouco. Quem mais sofre são as equipes de enfermagem. E repito, trabalham muito e ganham muito mal. E esse profissional não recebe nenhum reconhecimento. Não recebia antes e também continua a não receber isso agora. Doutor Rafael, o que você pode nos dizer do extenso trabalho de cientistas e de médicos visando, em tempo realmente recorde, criar vacinas para combater o Covid-19? Com relação à vacina, a vacina ela não foi desenvolvida em tempo recorde. A tecnologia para fazer a vacina já existia, né? A gente já tem estudos sobre as vacinas, tanto as mais antigas quanto essas de tecnologia mais recente, de RNA mensageiro. A tecnologia já existia. Precisou ser feito foi um refinamento lá na ponta, né, sobre qual agente ela ia combater, sobre alguma coisa que já estava em andamento, né? Uma vacina que já existia para outros tipos de vírus respiratórios. Então, isso contribuiu muito para que conseguisse ter uma vacina logo, né, em tempo hábil, para poder controlar a pandemia. Mas não foi que a vacina foi criada do dia para a noite em tempo recorde. Isso refuta muito essas teorias da conspiração e essas fake news, né, que entraram muito em voga agora na pandemia, de que as pessoas falavam, como é que eu vou confiar na vacina? Foi desenvolvida em menos de 1 ano. Repito, a vacina não foi desenvolvida em menos de 1 ano. Foi só o refinamento dessa vacina, mas toda a tecnologia já estava pronta e já vinha sendo utilizada em pesquisas e em outros tipos de vacinas. Sua especialidade é urologia, e não à toa o senhor, apesar de ainda jovem, é já uma das principais referências nessa especialidade médica aqui em Brasília, na capital federal. Sabemos também que é um sócio proprietário da Clínica Veridium. Quem são as pessoas que compõem essa equipe sua na Veridium e como é que surgiu a ideia de criar uma clínica? Quando eu terminei a residência de urologia, eu fui chamado por uma equipe de uma grande clínica aqui em Brasília, na época chamada Clínica Aliança, para compor o quadro de urologistas daquela clínica.
E lá eu comecei a trabalhar com um colega de faculdade, né, que foi veterano meu na faculdade, que é o Carlos Watanabe. A gente trabalhava junto lá, atendia os pacientes, operava. E com o tempo a gente começou a ver que a gente precisava de um lugar nosso, né, um local que a gente pudesse ter o controle dos processos para poder agilizar, né, melhorar o funcionamento, né, o andamento do paciente dentro da clínica, desde o momento que ele chega para a consulta até o momento que a gente solicita um tratamento, solicita autorização para a cirurgia e trata de fato o paciente. Porque numa clínica muito grande, em que a gente era colaborador, a gente não tem esse controle e isso acaba sendo muito mais moroso para o paciente. Então a gente começou a conversar, eu e o Carlos chamou o Thiago, que o Thiago Serra formou junto com o Carlos, né, nosso amigo de faculdade, e nós três sentamos e falamos assim, não, vamos montar uma clínica para que a gente consiga oferecer o melhor tratamento para o nosso paciente. De fato foi feito isso, a gente começou essa conversa em 2018 e em meados de 2019, em junho de 2019, a gente inaugurou aqui a Clínica Veridium. Inicialmente nós três, eu, Thiago Serra e Carlos Watanabe, éramos os três sócios, e com o passar do tempo a gente foi chamando para a nossa equipe pessoas que a gente viu formar, né, pessoas que foram residentes nossos no Hospital Universitário, né, que a gente conhecia todo o processo, toda a formação e sabia que pensava de um jeito como a gente pensa, né, que pessoas que têm um caráter bem formado, que têm uma formação científica boa e que quer oferecer o melhor tratamento para o doente, né, pensando no melhor para aquele paciente que a gente está atendendo. E a gente começou a chamamos, primeiro entrou aqui na equipe o Pedro Jaime, Daniel Petris e Thiago Vilela, e posteriormente incorporamos também o Felipe Machado e a doutora Raniele. Então hoje formamos uma equipe de 8 urologistas aqui na clínica, né, e atendemos em todas as áreas da urologia. Temos uro-oncologistas, né? Carlos Watanabe, Felipe Machado, eu. Temos o Thiago Serra, que é andrologista, né, que cuida da parte de infertilidade e reprodução humana e disfunções sexuais do homem, né, disfunção erétil, ejaculação precoce. Temos o Pedro Jaime e a doutora Rani, que trabalham na parte de disfunções miccionais. A Rani trabalha muito também com a parte de urologia feminina. E o Daniel Petris e o Thiago Vilela, que também fazem parte de urologia, fazem parte de cirurgia robótica juntamente com o restante da equipe. Pode-se afirmar que o componente genético, a hereditariedade, tem sido o fator mais relevante no diagnóstico do câncer de próstata? A hereditariedade é sim um fator muito importante. A gente sabe que as pessoas que têm algum parente primeiro grau que teve câncer de próstata, pai, irmão e avô, elas têm um risco aumentado de ter câncer de próstata. Então, essas pessoas têm que começar o acompanhamento antes, né? Idealmente aos 45 anos de idade. A mesma coisa com pessoas de raça negra, em que a genética faz com que elas sejam mais propensas a apresentar um câncer de próstata. Mas a hereditariedade não é o fator mais importante, porque existem, a grande parte dos cânceres de próstata são câncer que a gente fala que não é hereditário, né, que acontece de novo no paciente. De novo quer dizer que sem uma carga genética prévia. Então, a carga genética é importante? E aqueles pacientes que têm histórico familiar de câncer de próstata devem procurar atendimento mais cedo, mas ele não é o fator mais importante. Pessoas que não têm essa carga genética, que não têm esse fator hereditário, também apresentam câncer de próstata. E essa é a maior parte da população que apresenta câncer de próstata, né? Porque estatisticamente, se for colocar no papel, né, a grande maioria dos pacientes não tem história familiar. O aumento da próstata pode causar problemas nos rins? Em que situações isso ocorre? O que é e quais são os sintomas da hiperplasia prostática benigna? Hiperplasia prostática benigna. Vamos chamar de HPB, para ficar mais fácil, né?
O HPB é o crescimento benigno da próstata, não tem nada a ver com câncer, né? É o crescimento ali das células estromais, né, da parte da próstata, que acontece com o passar da idade. Todo homem está sujeito a esse crescimento. Alguns vão apresentar mais, né, mais crescimento, e alguns vão sofrer mais com isso. Qual que é o problema desse crescimento benigno da próstata, do HPB? Ela obstrui o fluxo da urina, o fluxo da saída da bexiga. Pensa que a próstata está no final da bexiga e a uretra passa por dentro da próstata. Quando a próstata aumenta, ela não cresce só para fora, ela acaba comprimindo a uretra e dificulta o esvaziamento da bexiga. No primeiro momento, o paciente cursa com sintomas como diminuição da força do jato da urina, às vezes tem que fazer esforço para urinar, sente que não consegue esvaziar a bexiga por completo, a micção, né, o ato de urinar começa a ser alguma coisa que não é mais tão prazeroso, começa a ser alguma coisa dificultosa, né, um sofrimento do paciente. Isso por conta dessa obstrução ao fluxo da urina. Com o passar do tempo, a próstata cresce mais, dificulta ainda mais o esvaziamento da bexiga e chega um momento que ela não consegue esvaziar por completo. O paciente urina, mas ainda fica muita urina dentro da bexiga, ele não consegue esvaziá-la. Isso começa a sobrecarregar o rim, porque a pressão aumentada dentro da bexiga é transmitida por rim. O rim está em comunicação com a bexiga pelo ureter. Chega num ponto, né, em casos extremos, casos graves, em que o paciente faz uma insuficiência renal por conta de uma causa pós-renal, por conta de obstrução da bexiga causada pelo crescimento benigno da próstata, pelo HPB. Então, o HPB pode sim causar insuficiência renal. Lógico, em casos extremos, casos muito avançados, mas isso acontece. Infelizmente, a gente vê isso hoje ainda. Na capital do país, isso acontece. É raro, mas acontece. Existe uma transdisciplinaridade muito acentuada entre nefrologia, que cuida dos rins, e urologia. Fale-nos um pouco das características distintivas dessas duas especialidades médicas. Vamos pensar da seguinte forma: o urologista é o cirurgião do rim, né? Quando o paciente tem um tumor no rim, quem trata é o urologista. Quando o paciente tem uma pedra no rim ou uma estenose do rim, quem trata é o urologista. O nefrologista é o médico clínico do rim. Ele trata da função do rim, né? Como o rim está filtrando o sangue e produzindo a urina, como o rim está conseguindo eliminar substâncias que são deletérias para o sangue, né? Aquelas toxinas que estão no sangue que o rim elimina. Quem cuida disso é o nefrologista. Existe sim uma interface muito grande entre as duas especialidades, né? Quando o paciente tem formação de pedra nos rins, né, de forma recorrente, quem avalia por que isso está acontecendo é o nefrologista, para saber o que está acontecendo de errado com o funcionamento do rim, por que está formando tanta pedra, como é que está o metabolismo da urina que está propiciando isso. Existe também essa interface no paciente renal crônico que precisa ser submetido ao transplante renal, porque quem faz o transplante é o urologista, né, quem capta o rim de um doador, ou de um doador vivo ou cadáver, né, e faz o implante no receptor é o urologista, mas quem vai fazer o acompanhamento da função do rim, se esse rim implantado está funcionando normalmente ou não, é o nefrologista. Então, essas duas especialidades conversam bastante, comunicam bastante, mas são duas coisas completamente distintas. Por que devemos acreditar na ciência? Washington, a gente tem que aprender com os erros ou os acertos que a gente já teve, né? Por que a gente deve acreditar na ciência? A ciência, ela trabalha com experimentação. Vamos supor, eu tenho uma doença nova, que eu não conheço. Eu preciso usar uma medicação para essa doença. Então, eu vou testar essa medicação, vamos supor, num animal de laboratório, num ratinho. Eu faço com que aquele ratinho fique com essa doença, né, adoeça, e tento usar essa medicação. E essa medicação vai ter um efeito benéfico ou maléfico naquele ratinho, e com isso a gente vai ter o conhecimento sobre essa medicação no rato. Se a medicação matou o rato, não tem por que eu usar essa medicação no humano, né? Ela foi deletéria para o rato, não foi benéfica.
Mas se ela foi benéfica para o rato, curou o rato, aí eu passo para uma fase seguinte. Eu tento usar essa medicação no humano para saber se ela vai ser benéfica para a doença ou não. E com isso a gente vai aprendendo passo a passo. Isso fica registrado, porque cada passo que a gente toma no laboratório, na pesquisa com animais, né, na pesquisa clínica, a gente relata isso. E a forma de relatar isso é na forma de artigo científico. Então, quando a gente pega uma revista científica, tem lá um artigo: usamos tal medicação no ratinho e a medicação matou o ratinho. Isso é muito importante para quem vai tentar encontrar uma outra medicação para essa doença, porque ele fala assim: ó, essa aqui eu já não posso usar, porque eu sei que ela vai fazer mal para quem tomar essa medicação. Ou aquela outra funcionou, então a gente pode seguir um passo adiante. Então, os artigos científicos são relato dessas experiências que o cientista faz. Essas experiências, esse conhecimento vai se acumulando. Então a ciência é isso, a ciência é esse acúmulo de informação que a gente tem. Por que a gente deve acreditar? Porque essa é a base que a gente tem para saber no futuro o que a gente pode fazer ou não, né? Se o medicamento para próstata funciona de fato ou não. Depois de várias fases de experimentação, depois que passou pesquisa com animais, pesquisa em poucos humanos, pesquisa em vários humanos, né, pesquisa em muita gente, a gente consegue saber se aquela medicação de fato funciona ou não. Se a gente não tivesse essa informação, todo dia a gente ia começar tudo do zero, né? O paciente chegou com câncer de próstata, daí quem está no consultório, se não tem essa base da ciência, vai pensar: ai meu Deus, e agora, o que eu faço? Será que existe um remédio? Será que eu tenho que tirar a próstata? Será que eu não preciso tirar? Se eu tiro só um pedaço dela, só a parte que está o tumor? Né? Então, essa base de conhecimento que a gente tem é a ciência. E não só na medicina, né? na agricultura, na veterinária, na economia. O que a gente tem de conhecimento é o que foi adquirido no passado. A meu ver, por isso que a gente precisa acreditar na ciência, por isso que a gente deve acreditar na ciência. Porque ela é a nossa memória de pesquisa. Então, a gente tem aquela base para partir de um passo adiante e não começar do zero, sem saber o que estava acontecendo. Dr. Rafael Buta, muitíssimo grato pelos excelentes esclarecimentos e pela amplitude e assertividade com que conduzimos essa entrevista. Bom, Austin, acho assim, eu fico lisonjeado com o seu convite, né? Eu acho que essa conversa é extremamente profícua, é prazeroso estar aqui conversando com você, né, sobre esses variados temas, e agradeço novamente o convite, tá? Estou à disposição. Uma coisa a mais, como é que devemos proceder para entrar em contato com a sua clínica em Brasília, a Veridium? Quem quiser me procurar pode me contatar nas redes sociais, no Instagram, @rafaelbuta.dr, né, de doutor, ou via até a clínica Veridium. A clínica fica situada aqui no setor comercial norte, ao lado do Agarram. O telefone para contato é 2017-2436 ou 99145-4270. Eu estou à disposição, a clínica está de portas abertas para quem quiser vir conversar, bater um papo, quem quiser vir se consultar, né? Vai ser um prazer recebê-los aqui. Um grande abraço. Um abraço, obrigado mais uma vez e estou à disposição. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast 1844. Agradecemos sua audiência e lhe convidamos para ouvir nosso próximo episódio semanal. Apresentação e comentários: Washington Araújo. Trilha musical composta por Ian Garbinato. Vinhetas: Diogo Garbinato. Contatos com a produção para comentários e sugestão de temas podem ser feitos através do e-mail podcast1844@gmail.com.